Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Amém. E hoje, é a segunda noite aqui do Caleb. Nós iremos aprender mais um tema. Desde já eu peço desculpas porque eu tive um imprevisto e acabei me atrasando um pouco, mas amém que estamos aqui, né? E o tema da mensagem de hoje é: por que pessoas inocentes sofrem? Vocês já se perguntaram isso? Por que pessoas inocentes sofrem? Mas antes de adentrarmos, a mensagem, eu quero fazer uma pergunta. Se Deus ele é amor e ele é misericórdia, por que ele permite que o mal aconteça? Eu vejo muitas pessoas perguntando isso, principalmente nas redes sociais. Quando acontece alguma tragédia, é o comentário que você mais vê. Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Quando qualquer notícia assim, de um acidente, de alguma coisa que aconteceu, que teve vítimas fatais ali, pode ir nos comentários que tem alguém falando assim: onde estava Deus quando isso aconteceu? Às vezes, aqui conta que em uma cidade teve um incêndio que destruiu várias casas, e entre essas casas estava um orfanato. Algumas crianças acabaram perdendo a vida, mas um bar próximo ali não foi afetado. Quantas vezes a gente já viu notícias de um acidente de carro que foi causado por um alcoólatra que destruiu uma família, morreu gente da família ali do carro que não tinha nada a ver, mas o alcoólatra que causou o acidente ficou vivo. Quem já viu acidente assim? É o que mais acontece. Na maioria dos casos, o alcoólatra que causou o acidente sai vivo, ileso, e o inocente acaba morrendo. Então não é fácil a gente entender o problema da dor. Não é fácil a gente entender essas coisas. Deus é amor, sendo assim nenhum mal pode ser atribuído a Ele. Então de onde veio o mal, o sofrimento e a morte? Se Deus é amor, de onde vem? E aqui tem uma ilustração que fala assim: um cliente recebeu uma encomenda de relógios de uma casa mundialmente reconhecida. Ao desembrulhar, ficou surpreendido por encontrar os mostradores partidos. Que coisa esquisita, ele pensou. Nunca aconteceu tal coisa. É impossível que tenham sido enviados assim da fábrica. O seu serviço de tantos anos, o seu crédito e a sua reputação faz-me pensar que a encomenda foi aberta no caminho. Quem o fez? Está acontecendo muito disso. O homem está tão mal que algumas pessoas fazem pedidos pela internet e quando chega em casa a embalagem vai abrir, tem uma pedra, tem alguma coisa. Eu já vi muito disso, tem uma pedra lá. Às vezes eu já vi até ter aipim dentro da embalagem. Mas foi a empresa que vendeu que fez isso? Não, porque essas empresas que vendem pela internet, elas têm boa reputação, mas às vezes os entregadores acabam, o próprio entregador acaba ali, desviando a mercadoria. E assim é com o mundo. Deus criou um mundo perfeito, mas alguém estragou, e a gente sabe muito bem quem fez isso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 13. Mateus 13, capítulo 24 em diante. É uma história bem conhecida, que é a parábola do joio. E fala assim, propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio?
E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola é bem conhecida, e a gente pode dizer o seguinte: o campo, muitas vezes a gente utiliza essa parábola para comparar a igreja de hoje em dia. A gente fala assim: no meio da igreja tem joio, tem trigo. Realmente, hoje nós temos joio e nós também temos o trigo na igreja. Que eu e você possamos orar a Deus a cada dia. Eu sempre falo: Senhor, tenha misericórdia de mim para que eu não seja um joio, que eu possa ser um trigo. Mas infelizmente tem joio no meio da igreja também. Só que a gente também pode fazer uma aplicação no contexto geral. Aqui o campo é como se fosse um mundo. Deus criou um mundo perfeito, lindo, maravilhoso. Só que aí, quem veio e semeou o mal no mundo? O nosso inimigo, Satanás. Foi ele que semeou o mal aqui no mundo. E aqui tem uma ilustração que fala assim: há algum tempo havia uma terrível quadrilha de ladrões que deixava em pânico as pessoas da cidade. Os habitantes do lugar tomaram então precauções especiais, o que dificultava os planos dos delinquentes. Então, a população se uniu e tomou precauções que estavam atrapalhando essa quadrilha de agir. Aí um dia o chefe do bando estudou um plano maquiavélico. O bando deixou de agir e espalhou a notícia através de seus comparsas de que o chefe havia sido assassinado. Então, o chefe daquela quadrilha ali inventou uma mentira, falou assim: fala que eu morri, que eu fui assassinado, e vou parar de agir por um tempo. E aí, de início, a população ficou esperta ali, mantiveram a guarda, mantiveram as precauções. Mas depois de um tempo, percebeu que não estava acontecendo nada, eles acabaram acreditando. E pouco a pouco eles foram deixando de se proteger. Nos finais de semana já deixavam as casas abandonadas, ia passear e assim por diante. Então, quando aquela quadrilha percebeu que a cidade já estava totalmente relaxada, o que eles fizeram? Ele enviou agora o seu bando às casas com a maior disposição possível e levou todos os bens dos habitantes para todos os bens que eles conseguiram, eles carregaram. E aí, eles semearam ali a destruição daquela cidade. Por quê? Por um tempo a cidade teve a falsa sensação de que estava seguro. E aí eles baixaram a guarda. E aqui fala assim: esse foi mais ou menos a estratégia de Satanás. Primeiro ele espalhou algumas mentiras, principalmente lá na Idade Média, com aquelas pinturas medievais. Qual é a figura que eu e você temos do inimigo de nossas almas? Como que ele é retratado nos livros, nas figurinhas? Ele é retratado geralmente com um tridente, com um rabo, não é assim? Com chifre. É assim que ele é retratado. Então, só que aí depois ele começou a insinuar também que ele não existe. E é então que ele causa a maior destruição. Algumas pessoas falam que não existe o inimigo. Quem aqui conhece alguém que fala que não existe? Eu conheço. Tem pessoas que falam assim que o inimigo somos nós mesmos. O mal está dentro de nós, que não existe esse ser que nós guerreamos contra ele todos os dias. E é isso que ele quer que a gente acredite, que ele não existe. Porque quando as pessoas acreditam que o inimigo não existe, eles acabam baixando a guarda. Assim como aquela cidade acreditou que não tinha mais bandido. Só que isso é uma mentira que ele tenta espalhar. O próprio Jesus acredita na existência do inimigo. Alguém abre para a gente rapidinho Lucas 10, 18. Quem é bom de Bíblia aí? Lucas 10, 18, e lê em voz alta para nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso. Ele viu, ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se o próprio Jesus viu, por que a humanidade não vai acreditar nesse ser?
E aqui fala assim, ó, que ele tentou Jesus 3 vezes no deserto, porém Cristo não foi enganado, porque sabia quem estava ali. Precisamos conhecê-lo para não sermos enganados. Jesus ele foi tentado 3 vezes no deserto. Sabe por que ele não caiu? Porque ele estava firme na rocha e porque ele sabia que era o inimigo que estava ali. Quando o inimigo se aproximou de Jesus, ele não chegou ali como Satanás, ele chegou como um anjo, tentando seduzir Jesus, mas Jesus ele conhecia o seu inimigo. E aqui tem uma outra ilustração que acontece muito hoje no mundo. Suponhamos que uma mãe tem um filho, cria-o com amor. Aos 15 anos ele sai para estudar e aos 30 anos ele torna-se bandido por escolha pessoal. Digamos aí que vocês, né, eu também agora tenho um filhinho, a gente cria nosso filho no caminho do Senhor, tudo certinho, bonitinho, e aí com 15, 16 anos ele sai para estudar e aí ninguém quer que isso aconteça, mas ele se torna uma pessoa que não deveria ter se tornado. Nós temos culpa como pais? Se a gente educou, mostrou, se a gente fez o que estava ao nosso alcance, a gente tem culpa do nosso filho ter se desviado? Não temos, porque chega um certo momento que a pessoa ela tem um livre arbítrio. O nosso papel é educar, enquanto está criança, enquanto está sob o nosso domínio, é mostrar o caminho correto. Mas depois, se ele, por escolha própria, acontece muito isso, principalmente em famílias de classe média. Tem pessoas que têm de tudo, e mais um pouco, e não sei se é por uma emoção, para querer viver uma aventura, resolve ir para o lado errado. Os pais não têm culpa nenhuma, porque educou. Da mesma forma, Deus criou os anjos perfeitos e com livre-arbítrio. Só que um deles resolveu se rebelar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu o mal? Essas pessoas que ficam questionando isso, está querendo saber demais. Está querendo saber mais do que Deus. E essa semana eu estava até comentando com um jovem que ele é bem questionador sobre essas coisas. Aí eu falei assim com ele, tem coisas que eu prefiro não questionar porque não tem resposta. E se a gente querer ficar questionando muito, a gente acaba ficando com a mente o quê? Né? Um outro irmão da minha igreja até falou assim, a gente acaba ficando doido. Porque a Bíblia diz que tem coisas que foi revelada ao homem, mas tem coisas que foi revelada somente a Deus. Deus não permitiu o mal. Deus não criou o mal. Deus criou um anjo bom. Mas esse anjo, por livre-arbítrio, ele resolveu se rebelar. Que é uma história bem conhecida, quando a gente lê lá em Isaías, lá em Ezequiel, ele era o regente do exército do céu, né, do coral, mas ele quis ser igual a Deus. E aqui conta também que ele ensinou dúvidas quando perguntou a Eva, é assim que Deus disse? Então, amigos, nós só estamos entre irmãos mesmo. Das coisas mais perigosas é quando a gente começa a ter dúvidas sobre o agir de Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Mas por que Deus fez assim? Por que Deus fez aquilo outro? Foi assim que o inimigo chegou no ouvido de Eva e falou, foi assim que Deus disse? E começou a insinuar dúvidas. Eu e você, como filhos de Deus, nós não estamos aqui para questionar o agir de Deus, porque não, nós estamos aqui para ter fé e acreditar que Ele está no controle de tudo. E se a gente abrir nossas Bíblias, o tempo está corrido, mas lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15, fala que o inimigo também tem os seus pregadores. No Éden, ele se serviu de quê no Éden? De uma serpente. Ele usa uma serpente. Mas hoje, ele não usa uma serpente, mas ele usa homens disfarçados com um manto de religião e das boas obras, que propagam o erro e distorcem a Bíblia. Hoje ele tem, né, os seus pregadores que mesclam mentira com verdade e saem propagando aí, insinuando dúvida na cabeça das pessoas. E a igreja, não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, mas nós como igreja Adventista do Sétimo Dia, nós nunca fomos tão atacados como estamos sendo agora. Recentemente, um pastor de uma igreja muito conhecida mesmo, ele tem milhões de seguidores, né, nas redes sociais, levantou várias
dúvidas sobre a igreja, falou que somos uma seita, um pastor renomado de um ministério muito conhecido. E muitas pessoas acreditam. Se você vai lá nos comentários, você vê muita gente acreditando naquilo, caindo, matando em cima da igreja. Estamos sendo atacados de todos os lados, porque temos falsos profetas. E ele é capaz de citar a Bíblia isolada de seu contexto, como fez com Cristo na tentação do deserto. Ele, lá no Egito, usou, quando ele viu que Deus estava fazendo sinais, transformando o cajado de Arão em serpente, os magos também conseguiram transformar aquilo em serpente. Foi o poder dos magos? Não, foi o poder do inimigo. Mas por que tu está falando tanto do inimigo? Por que esse sermão está falando tanto do inimigo? Porque quando a gente está em uma guerra, a gente precisa conhecer contra quem estamos lutando. E é bem verdade que eu e você somos fracos diante do inimigo, mas o nosso Deus, Ele é bem mais forte, Ele é bem mais poderoso. Por mais que eu e você somos impotentes com nossas próprias forças, mas quando a gente se rende a Deus, nós vencemos o inimigo. Uma guerra conhecida como o grande conflito é a guerra pelo controle do seu coração, sua mente, no seu tempo e, por fim, a sua vida. O grande conflito, a gente fica imaginando, né, uma guerra gigante, anjos de Deus contra anjos do inimigo, e realmente é. Mas você sabe onde é o campo de batalha dessa guerra? É na sua e é na minha mente. O grande conflito é aqui, ó, na nossa mente. Tanto Deus quanto o inimigo está lutando pelo poder da nossa mente, para ter a nossa mente. E quem eu e você estamos escolhendo a cada dia para governar a nossa mente? Quando eu e você fazemos escolhas erradas, quando eu e você, por livre e espontânea vontade, aceita fazer coisas erradas, aceita cometer um pecado, nós estamos permitindo que o inimigo vença esse grande conflito na nossa mente. Mas quando eu e você, com toda a nossa fraqueza, a gente se ajoelha, a gente clama a Deus, a gente pede a Deus misericórdia, Deus age, e aí Ele começa a controlar a nossa mente. Então o grande conflito é isso, é uma luta diária em nossas mentes. E aqui continua dizendo assim, ó, um homem ainda jovem ficou viúvo. Já está terminando a mensagem. Eu imagino que não seja fácil você ficar viúvo, né? A pessoa ficar viúva ainda mais jovem. E conta que tinha uma filhinha. Esse casal tinha uma filhinha. E um de seus amigos convidou-o para passar alguns dias em seu lar. Mas ele resolveu enfrentar a situação em sua própria casa, a despeito das muitas lembranças da esposa que nela havia. Então, ficou viúvo com a filhinha, um amigo ali para tentar consolar, falou: não, vem morar aqui em casa, vem ficar um tempo aqui em casa comigo, porque eu imagino que deve ser muito triste, né? Terminou ali o velório, teve um enterro, aí todo mundo vai para suas casas, aí a pessoa volta para casa onde tinha aquele ente, chega lá, não tem mais. Eu imagino, eu não quero nem imaginar como é que seja, mas não deve ser fácil. Mas mesmo assim, resolveu voltar para casa com a filhinha dele. E aí, ao vir à noite, ele leu a Bíblia e fez uma oração com uma criança. Em seguida, vestiu um pijama na criancinha, colocou-a na cama e se retirou para o seu quarto para descansar. Só que o jovem viúvo, porém, não conseguia dormir. Não é fácil, né? Nas primeiras noites conseguir dormir, provavelmente não deve ser. E era meia-noite quando ele ouviu os soluços da criança. Levantou-se e a abraçou. Disse-lhe então, né? A menina falou com ele: papai, eu não quero chorar, eu quero ser forte, mas eu não consigo. Paizinho, você já viu uma noite tão escura quanto esta? É tão escuro que não posso ver o rosto. Mas não é verdade, paizinho, que embora não possa ver seu rosto, você me ama? Né? A criancinha ali chorando, não conseguia nem ver o rosto do pai, mas ela falou assim: pai, mesmo que você não consegue ver meu rosto agora, o Senhor me ama? Então o pai, né, abraçou aquela criança e poucos minutos depois a criança estava dormindo. Então agora ele voltou para o quarto, se ajoelhou e, usando quase as mesmas palavras de sua filhinha, orou a seu pai celestial: pai, a noite é muito escura, quase não posso ver-te o rosto,
mas sei que me amas e que posso confiar em Ti. O que nós aprendemos com essa mensagem? Que é na hora da crise, na hora da angústia, na hora da dor, quando parece que tudo se desmorona, não sei se vocês já chegaram a passar por isso, quando parece que nada mais tem solução, é como se o poder do inimigo, né, estivesse para nos destruir. É nessa hora que nós devemos buscar a Deus. É nessa hora que nós devemos nos apegar pela fé à mão de Jesus, pois Ele venceu a Satanás e continua vencendo e o vencerá definitivamente no fim dos tempos. Amém? Deus, Ele já venceu o inimigo e nós podemos já estar do lado vencedor. Quando começa uma partida de futebol, geralmente tem um time muito favorito, né? Quem que gosta de futebol, toda partida de futebol tem um time favorito, mas não é certeza de que ele vai ganhar. Muitas vezes o favorito acaba perdendo. Só que no grande conflito não tem favorito. No grande conflito já tem o vencedor. E o vencedor é quem? É Deus. O vencedor é Deus, não tem favorito. O vencedor é Deus. Agora basta eu e você escolhermos estar do lado vencedor. E essa escolha é diária, é todo dia, é através da oração, é através do jejum, é através do estudo da palavra. Uma vez ou outra vamos acabar caindo, não tem jeito, mas o que não podemos é permanecer caindo, mas sempre levantando e seguindo vitorioso até aquele grande dia quando Jesus vai voltar e vai exterminar o mal de uma vez por todas. Nesse momento, vocês pensaram em algum louvor? Tua palavra. Nossa única salvaguarda, né, nesse grande conflito é a palavra de Deus. Ela tem um caminho, ela é luz que ilumina nossos passos e nos leva a cada dia, né, até Jesus.